Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, tentando trazer, como sempre, para o canal conteúdo diferente, conteúdo inteligente para ajudar a gente a pensar. E hoje eu estou aqui para falar, porque seria 19 de novembro, é Dia Internacional do Homem, ou pelo menos o que tentam fazer como data de Internacional do Homem. E para mim esse é um dia que muito importante e muito simbólico não terem conseguido colocar isso como uma data oficial que se comemora e que se reflete. Por quê? Então, um dos motivos, quando eu falei que eu ia fazer um vídeo internacional do homem, o pessoal já falou: Ih, isso vai dar ruim, cara. E é um dos motivos pelo qual para mim esse dia é tão importante. Quando você fala em homem, e não vou entrar tanto aqui nas definições para entrar com alguma coisa, muitas vezes isso assume, junto com a lacração, o único caso que você pode falar de homem é para criticar, para dizer que ele tá errado, para dizer que ele é abusador e coisa assim. Tanto que quando eu falei que eu ia fazer o Dia Internacional do Homem, uma pessoa já falou: Ih, mas isso vai dar ruim. E recentemente, numa discussão de fórum, numa página que eu sigo tal, teve uma coisa parecida e rapidamente virou uma discussão, o assunto era outro, com a pessoa basicamente querendo dizer que você pode sim dizer que homens são abusadores, que homens são privilegiados, que homens não têm problemas, e virou uma discussão para dizer que sim, você pode falar isso e você pode ofender homens e dizer isso para eles porque isso não é problema, não é ser preconceituoso, tipo, não gostar de homem não é problema. Rapidamente a discussão virou nisso. E quando você para pensar no mundo em termos de igualdades que a gente tem evoluído hoje, ainda é bizarro que quando você fale de homem, seja com este viés. Ó, só pode falar de homem se for para falar mal, ou que se quer que você tenha uma discussão, e daí independe de ser homem, mulher, branco, preto, enfim. É bizarro que você ainda aceite ou ainda seja aceito você ter uma discussão para dizer que sim, você falar de uma raça, de um gênero mal é normal, é permitido e é necessário. Que era o que a discussão estava entrando. Então, por que seria importante ter um dia internacional do homem mais forte? Porque a gente não pode ter, quando se falar de masculinidade, que não pode ter uma, vamos dizer assim, um discurso destrutivo, um discurso de ataque como sendo o único aceitável. Você não vai discutir a masculinidade tóxica, que é o que o pessoal gosta tanto de falar nesses discursos, se você adotar essa postura. De novo, parece aquela a tática de culpabilização, de fazer a pessoa sentir culpada, vergonha. Então, olha, precisamos destruir a masculinidade tóxica, vamos falar sobre isso. Como que é aceitável falar sobre isso? Falando que o homem é privilegiado, que o homem é abusador, que o homem faz as coisas erradas, que o homem é potencialmente perigoso e que por isso o homem tem que ter vergonha do histórico dele, vergonha das coisas que ele fez, vergonha de ser homem e tem que fazer, daí claro que vem a parte interessante, e tem que fazer o que a gente manda, o que a gente quer. Homens não são especiais. E daí tem que fazer o que a gente manda, o que a gente quer, para ele poder dizer que ele está tolerável, que ele é um homem diferente. Daí o que acontece? Por que surge tanto machismo? Por que o pessoal fala que está surgindo tanto pessoas com este perfil? Machistas, preconceituosos e tal. Porque é isso que você está pondo para eles. Você chega e fala para a pessoa: escuta, eu tô te dizendo, duas pessoas, uma fala: olha, você é importante, você é especial, seus sonhos você pode realizá-los e você tem direitos iguais todos e você ser o que você é não é um problema. Do outro lado, alguém chega e fala: olha, você tem que ter vergonha disso, você tem que ter vergonha do seu histórico, você tem que ter ciência de que nem tudo dos outros é para você, porque eles precisam de compensação, então os outros têm coisas que você não tem, e você tem que agir sempre de maneira a privilegiar ou pensando, não só respeitando, isso é importante, respeitando os outros sempre, mas você tem que agir de maneira a compensar as coisas históricas, essa seria, que você para outras pessoas. O que você acha que a pessoa vai ouvir isso e com que lado que ela vai se aliar? Então a gente precisa entender que destruir o machismo tóxico, que também afeta homens, não é falar mal de homens, não é fazer um discurso contra homens. É justamente o contrário. É dizer que você pode ser homem, que você tem motivos para se orgulhar de ser homem, enfim, igual você diria com qualquer outra raça, cor, sexo, qualquer outra coisa, e você não precisa ter um comportamento tóxico. Você não precisa ter um comportamento tóxico simplesmente porque você é especial. Você chegar e falar para um homem: homem, você também é especial, não é legitimizar um comportamento tóxico, não é legitimizar que ele seja machista. É simplesmente como qualquer ser humano que quer ser especial. E uma das coisas mais legais que eu vi
há muito tempo atrás, numa tentativa dessas, eu não lembro de onde foi, se foi de um blog, eu só vi uma lista que tinha. é, Perguntaram para homens assim: digam o que você acha de ser homem que é diferente. E perguntaram até para mulheres: mulheres, coisas que você viu com alguém, com um parceiro, que percebeu, nossa, não é que isso acontece mesmo com homens? E a lista era bem legal. Falando aqui algumas das coisas, algumas que eu também posso falar, vou tentar ser breve, senão o vídeo fica longo. Tinha a questão, por exemplo, de lidar com crianças. Quando um homem lida com crianças, frequentemente o pessoal olha estranho. Então, seja com uma profissão que envolve cuidado infantil, seja em uma outra situação. Aqui não vou comentar, mas estava passeando com o meu cachorro, inclusive dentro do prédio, e daí uma criança veio brincar com o cachorro, perguntou para mim, eu fui simpático de volta. O pai chamou ela e ficou me olhando, me encarando, só faltou querer vir brigar comigo. Por quê? Porque eu fui simpático com a criança dele que veio perguntar do cachorro. Eu devia ter falado o quê? Ô, pivete, cai fora sua... E xingado a criança, é isso? Então isso ainda é uma coisa que muito homem comenta. Quando tem interação com criança em alguma situação assim, ainda olham esquisito. Uma outra coisa também, esse vi um exemplo, esse já tem alguns anos, mas acho que continua valendo. Homem triste ou homem nesse sentido de não mostrar emoções. Não vou comentar porque teve um tanto profissional na história, por isso foi num cliente, enfim. Mas tinha um cara um dia que estava bem triste, quase chorando. Tinha um motivo, não vou querer comentar o que, até para não permitir que liguem, apesar de ser difícil, enfim, mas ele tava lá. E o pessoal comentou, é meio esquisito, né? Você ver um cara assim triste desse jeito, pô, tá desconfortável. Então ninguém pensou, e nota, ninguém pensou em oferecer pra ele um apoio. Falar, nossa cara, você tá bem, que droga que isso aconteceu, não sei o que. Não. Ele tinha um motivo bem legítimo, não vou entrar em detalhes, mas a reação do pessoal lá era achar que era esquisito, que era desconfortável, porque era um cara chorando. E isso é esquisito. Uma outra situação que bate muito é que homens recebem poucos elogios. Se eu postar uma foto minha, tudo bem que eu sou feio, mas se eu postar uma foto minha lá todo diferente, fizer a barba ou alguma coisa assim, postar, vai ter pouco pra nenhuma pessoa falando: nossa, cara, que legal, você tá bonito ou coisa assim. Não, não vai. Ao contrário de quando uma mulher posta um selfie, todo mundo, nossa, incluindo essa, você tá gata, uau, não sei o que. O homem não recebe elogios em várias situações também. Interações com estranhos, muitas vezes nesse sentido, eles têm um pé atrás em relação a gente. Então, quando você aborda ou quando você precisa de ajuda. Um momento que eu lembro que, pra mim, uma vez, uma viagem pra Alemanha, a trabalho, eu tava com uma mala grande, só que ela tava bem vazia. Eu acabei levando porque era a única mala que eu tinha, mas ela tava relativamente leve. E eu parei uma hora numa escada entre plataformas porque eu achei que eu tava indo pro lugar errado. Uma mulher parou e me ofereceu ajuda. Olha, sua mala parece pesada, você quer ajuda para subir? Vocês não têm noção de como isso é raro. Alguém chegar e falar, tipo, nossa, isso parece pesado, nossa, você tá com uma dificuldade, você precisa de uma ajuda aí? Isso geralmente não acontece. Tanto é raro que foi a única vez que me marcou. Pra alguém oferecer alguma coisa desse tipo, pra mim, acho que foi a única vez na vida que alguém. Pra não mentir, mentira. Uma vez furou o pneu, teve um pessoal que ofereceu pra me ajudar a trocar. Mas, tirando isso, o que aliás me lembra outra coisa que alguns homens comentaram. Uma pressão grande pra assim, homem saber resolver as coisas. Eu posso ser homem e falar que eu não sei trocar um pneu? No caso eu sei, mas sendo genérico. Posso ser homem e falar, ó, não sei trocar um pneu, não sei consertar um interruptor, não sei furar uma parede? Você pode ser isso? Por que tem que ser o homem que tem que saber numa casa cuidar disso ou fazer isso? Essas pequenas coisas. Se a mulher não tem que saber costurar, o homem não tem que saber furar a parede, vamos dizer assim, fazendo uma equivalência. Enfim, só para citar algumas coisas. A lista era grande, tinha alguns outros pontos nisso. Um dos pontos que alguém comentou também era justamente nessa questão de ir em lugares sozinho, que levantava estranheza, tem a ver disso que eu falei de relação com estranhos, que você vê a diferença, quando você pede um favor, alguma ajuda, também tinha a ver com isso. Que ele falou que quando ele ia para parques, ele gostava tal. Um falou que tirava fotografias em parques e coisas assim, paisagens e tal. E ele falou que mais frequentemente do que não, alguém acabava chamando a polícia pra ele, porque tinha um cara esquisito tirando fotos. E, enfim, se eu lembrar agora, se eu forçar um pouco, não forçar, mas se eu voltar, eu vou lembrar mais coisas que comentava. E daí, por fim, pra finalizar o vídeo. Nossa, isso quer dizer que ó, mulher não tem problema? Nossa, você tá negando? De jeito nenhum. Mas igual eu não vou pegar o dia da mulher pra falar de homem, eu não vou pegar o dia do homem pra falar de mulher. Este talvez seja o grande ponto que a gente ainda vive num mundo preconceituoso, então um mundo talvez machista,
Não estou falando talvez não porque não tem, só pensando na palavra porque ela é usada às vezes com outros sentidos. E muitas vezes machismo é usado nesse sentido. Nada afeta o homem, só afeta a mulher. E é esse meu ponto. Se é machista o mundo, ele também afeta o homem com essas coisas que eu comentei. E precisa resolver isso. E os problemas de um não inviabilizam ou não tiram o fato que os outros também têm problemas, sem compará-los, sem medi-los. E o que a gente precisa, até para acabar com eles, é que falar de masculinidade, falar de ser homem, não seja, repetindo para fechar o vídeo, não seja sinônimo de massacrar o homem, dizer que o homem tem vergonha, porque isso só vai empurrá-lo pro outro homem. Pro outro lado, desculpa, só vai empurrá-lo pro outro lado, pro lado do machismo, pro lado do homem que faz as coisas erradas, porque de novo, os extremos se alimentam. Então, para todo mundo, para todos os homens, um feliz dia do homem e que a gente possa, tanto para homens, para mulheres, como para todo mundo, em todos os sentidos, caminhar sempre na direção de um mundo mais igualitário, em que ser homem, ser mulher não signifique absolutamente nada em termos de quem você é. E sim que as pessoas olhem para o seu caráter, para o seu coração e todas as boas pessoas consigam, enfim, recebam de volta as coisas boas que elas põem no mundo. É isso pra hoje, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo.